Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Alternativa Linhares Solar. Use o sol a seu favor. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, fiquei por dentro dos principais destaques de toda a nossa região. O Sim Notícias desta segunda-feira está começando. Veja na edição de hoje. O final de semana foi marcado por muitos acidentes e um homicídio aqui em Linhares. Em São Mateus também houve muitas ocorrências policiais neste final de semana. Pais de alunos têm opinião divergente sobre o retorno às aulas presenciais para o dia 5 de outubro aqui em Linhares. Com o novo mapa de risco para a Covid-19, o ônibus do transporte coletivo de Linhares passam a circular até às 11 horas da noite. A Casa de Cabeça para Baixo segue como atração para visitantes em Guriri. A repórter Nariane Lopes conversou com o dono do imóvel e autor dessa ideia, falando um pouquinho sobre a construção, como ele teve essa ideia, né? E o governo do estado anunciou o programa CNH Social deste ano. Veja também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Gente, o final de semana foi marcado por acidentes de trânsito com mortes e um homicídio em nossa região. Confira um resumo dos assuntos policiais com a repórter Cris Martinelli. Na madrugada deste último domingo, um jovem de 20 anos foi levado em estado grave para o hospital após sofrer um acidente de trânsito. O acidente foi registrado durante a madrugada. O rapaz teria perdido o controle do carro em que estava, um Celta, e acabou capotando. Ele foi encaminhado para um hospital de Colatina. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. E um homem, identificado como Magno Costa Bonner, de 31 anos, foi morto a tiros na noite deste último sábado. Magno estava na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos, quando foi atingido por 3 disparos de arma de fogo, no peito, na cabeça e em um dos olhos. De acordo com informações, ele já havia sido vítima de tentativa de homicídio outras vezes. Os autores do crime ainda não foram localizados. Uma pistola, munições e carregador. Esses foram os materiais apreendidos no bairro Linhares 5, pela equipe da Força Tática e o apoio do Cão-Nil. Os materiais foram encontrados durante a abordagem a um veículo, um Honda Civic. Após consulta no sistema, ficou constatado que um dos ocupantes do veículo estaria envolvido com recentes trocas de tiro no bairro Movelar, pela disputa de pontos de venda de drogas. Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia. E um homem de 54 anos foi preso após abusar de uma criança de 12 anos. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela comarca de Rio Bananal e ele foi preso em uma localidade rural de Aracruz. Na delegacia, o suspeito confirmou ter mantido relações sexuais com a criança. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. E pais de alunos estão na expectativa pelo retorno das aulas presenciais nas redes estadual e municipais de ensino a partir da semana que vem. A decisão pelo retorno, no entanto, divide opiniões em Linhares. As aulas presenciais para os estudantes da Educação Fundamental 1 e 2 estão autorizadas a partir do dia 5 de outubro. O fim das restrições vale para as escolas estaduais, municipais e privadas nas cidades classificadas como risco baixo de transmissão da Covid-19. Linhares está entre as cidades classificadas como risco baixo e fica a critério do município optar pelo retorno ou não das atividades. A opinião da população diverge. A minha opinião ela é de que sim, de que possa sim voltar às aulas presenciais. Porém, essa resposta não é simples assim. Ela requer uma série de cuidados e fatores que tem que ser analisados. Por que a minha opinião é sim? Porque em outros ambientes estão se aglomerando. Então, se em todos os lugares podem se aglomerar, praias, baladas e etc., por que não na escola? Então, na minha opinião, é não. Eu tenho uma filha que estuda, está terminando o 3º ano. Se voltar às aulas, eu não aceito, não deixo ela ir para a escola. E eu tenho meus netos também, que são pequenos, que ainda estudam também, né? Mas eu acho também que a minha filha pensaria da mesma forma que eu. Então, a minha opinião é não. Esse ano eu não sou de acordo, porque já está no final do ano, eu acho que as crianças não têm vantagens, né? Para em 3 meses, 2 meses, recuperar um ano perdido, né? São 9 meses, nós estamos no 9º mês.
Então eu não concordo o começo da aula ainda sem ter a vacina. De acordo com as datas definidas pelo governo, as escolas presenciais para a rede estadual, no caso do ensino médio, e municipal retornam a partir do dia 13 de outubro. Na rede privada, o retorno está previsto para o dia 5. Já para a educação infantil, as atividades podem ser realizadas desde que com atendimento individual ou em pequenos grupos. Mesmo com retorno às aulas presenciais, as escolas da rede estadual continuarão ofertando as atividades pedagógicas pelo programa escolar. Isso porque vai ocorrer uma espécie de revezamento e o programa servirá como um reforço. Com relação às aulas do ensino fundamental, a Secretaria Municipal de Educação informou por nota que as aulas municipais não retornarão no mês de outubro e que se manifestará em um momento oportuno. É isso aí, a gente segue acompanhando, né, o retorno às aulas. Os pais não são obrigados, naturalmente, a enviar os filhos para a escola. A repórter Cris Martinelli traz mais um resumo, né, trazendo agora um mapa de risco da Covid-19 aqui no Espírito Santo. O governo do estado divulgou o 24º mapa de risco da Covid-19. No total, 75 municípios estão classificados em risco baixo, 3 em risco moderado e nenhum em risco alto. O novo mapa tem vigência nesta segunda-feira e vai até o próximo domingo, dia 4. Linhares está entre os municípios classificados como risco baixo. De acordo com dados do painel Covid-19, a cidade tem hoje 6.876 casos confirmados, 7.097 suspeitos, 6.649 curados e 128 óbitos. Os 2 últimos óbitos em Linhares foram registrados neste final de semana. Trata-se de um homem de 44 anos, morador do bairro Novo Horizonte, e uma mulher de 48 anos, moradora do bairro Interlagos. O homem estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Rio Doce e a mulher na UTI do Hospital Geral de Linhares. Ambos possuíam comorbidades. E os ônibus de transporte coletivo de Linhares voltaram a circular até às 11 horas da noite, a partir do novo mapa de risco da Covid. Linhares está classificada como risco baixo para a transmissão da Covid-19. Com isso, algumas regras passam a ser flexibilizadas. De acordo com uma portaria divulgada pelo governo do estado, o transporte público poderá circular após as 21 horas na cidade. Essa liberação, ela não vem da Joana d'Arc, né? Porque a empresa, ela é uma concessionária, né, que presta serviço público, então a gente acata ordens, né, quando vem da prefeitura. Então veio deles e a empresa tem que acatar esse horário que é agora até às 11 horas. Mas de acordo com o coordenador operacional da Joana d'Arc, uma parte dos coletivos da aviação não estão circulando no município. Ele explica o motivo. Porque existe um decreto em que diz que os carros com ar-condicionado não podem rodar. Então hoje nós temos 35 carros na garagem que não rodam por ter ar-condicionado. As empresas devem ainda respeitar algumas regras para evitar a transmissão da Covid-19 e garantir a segurança de passageiros e cobradores. A gente já vem fazendo isso há tempo, né? Que é a higienização dos ônibus no ponto final, né? Sempre quando chega lá tem uma equipe que aborda e limpa todos os carros, entendeu? Os nossos funcionários usar máscara e cobrar os passageiros, proibindo que seja transportado passageiros sem máscara. Então essas medidas já vem fazendo desde antes e hoje permanece. A portaria permite o transporte de passageiros em pé, de acordo com o tipo de veículo. Nos ônibus convencionais, a limitação é de até 8 pessoas, mas com uma condição: os coletivos devem ser sinalizados. Todos os ônibus, como vocês podem ver, eles estão demarcados, que é o quê? É a distância regulamentar que as pessoas têm que ter uma da outra. Para quê? Para que eles tenham a sua segurança. Então a empresa marcou todos os carros para que essas pessoas que fiquem em pé não fiquem um perto do outro, para que não corram risco, para que se protejam. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira é de sol entre nuvens e chuva passageira. As temperaturas sobem bastante. Linhares terá mínima de 20 e a máxima de 36 graus. Em Colatina, mínima de 17 e máxima de 35. São Mateus com mínima de 20 e máxima de 34.
E Vitória terá a mínima de 21 e a máxima de 32 graus. A seguir, a gente confere o resumo do final de semana, né? Os destaques policiais de São Mateus e região, e vamos falar também sobre a curiosa casa invertida, né? O construtor e dono do imóvel falando um pouquinho sobre essa história. É daqui a pouco. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje, trazendo agora os destaques de São Mateus e região. Muitas ocorrências movimentaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na cidade. Entre as ocorrências, um acidente envolvendo 2 carros e uma moto interditou a rodovia Tovarino Duarte Santos, que liga São Mateus a Guriri. Um dos carros, com 2 ocupantes, seguia na mão correta, sentido São Mateus, quando invadiu a contramão e bateu no outro veículo com 4 passageiros, passando pelo canteiro central da pista. Segundo informações do boletim unificado, o veículo picape vinha sentido Guriri-São Mateus, quando um outro veículo ainda não identificado bateu em sua traseira. A picape perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, batendo de frente com um veículo Fiat Mobi com 4 passageiros. Logo atrás, uma moto vinha e bateu com os 2 veículos. Uma senhora de 67 anos morreu no Hospital Roberto Silvares. Do carro com 4 pessoas, a condutora e um passageiro tiveram apenas escoriações leves e os outros 2 tiveram ferimentos graves, ficando presos às ferragens. O motoqueiro também teve ferimentos leves. Todos foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. Foram 10 ocorrências somente neste domingo. Nós tivemos aí uma demanda acentuada, principalmente no domingo, e mantém esse ritmo até na parte da manhã desta segunda-feira. Foram vários acidentes automobilísticos, motocicleta, teve um caso de um óbito por afogamento numa represa no distrito rural de São Mateus, e no total foram 10 atuações ontem, né, que foi no domingo, e já na segunda-feira com 3 atuações. Guriri, nesse período de agora para frente do ano, em função do calor, que aumenta consideravelmente, a praia passa a ser atrativa para os munícipes das adjacências aqui da nossa região, do norte do estado, e aí a frequência de pessoas, né, com veículos, moto, automóveis, aumenta consideravelmente. Consequentemente, estão sujeitos aos acidentes de trânsito. E ontem foram vários casos, inclusive um acidente envolvendo 2 automóveis e uma motocicleta, com 7 pessoas, entre elas várias pessoas com lesões graves, né, da intensidade do acidente. Uma delas, né, lamentavelmente, foi a óbito no hospital, né, foi socorrida, foi levada ao hospital, mas não resistiu, de tamanha gravidade do impacto dos automóveis. Curiosamente, 4 horas depois, em torno das 10h30 da noite, teve um outro acidente na mesma localidade com uma pessoa, né, que teve lesões leves e foi socorrido para o hospital também. Após denúncias pelo 190, militares foram até a região das Meleiras, em Guriri, onde estava acontecendo um baile funk. Entre os abordados, foi encontrada uma quantidade de R$ 350 em dinheiro, além de substâncias entorpecentes, que, segundo ele, seria para uso pessoal. Após uma varredura no local e nos carros, foram encontradas 3 armas de fogo, 2 pistolas e um revólver, frascos de loló, um aparelho celular, uma bucha de maconha e munições de diversos calibres. O revólver, com numeração raspada, foi dispensado pelo abordado, sendo visualizado pelos militares. 2 pistolas estavam escondidas próximas a uma árvore no quintal. 2 homens foram conduzidos. Ao todo, 10 tabletes de crack, pesando aproximadamente 10 quilos, além de vários pedaços de crack, tabletes de maconha, um macaco hidráulico utilizado para prensar a droga, uma balança de precisão, bicarbonato, sacos de silicato de alumínio, uma pistola calibre 380, 4 carregadores do mesmo calibre da pistola, 82 munições calibre 380 intactas, além de R$ 20.880 em espécie,
2 pulseiras e 2 cordões aparentando ser ouro, 4 telefones celulares, 2 potes com uma substância utilizada no preparo do entorpecente, uma mochila, além de cartões e documentos pessoais. E a casa invertida, né, que você já viu aqui na TV Sim, com o telhado de cabeça para baixo, segue como atração turística em Guriri. A repórter Nariane Lopes conversou com o dono do imóvel e autor desta ideia curiosa. O telhado fica na parte de baixo, encostado no gramado. A chaminé e até a caixa d'água também se apoiam no chão, para dar sustentação à construção. As janelas e as portas foram colocadas no alto da casa, também na posição invertida. E como a porta é apenas um enfeite, sem serventia, a entrada da casa fica na parte de trás. O autor da ideia é o pedreiro aposentado Valdivino Miguel da Silva, que após uma orientação médica, precisava fazer alguma atividade. E olha só qual foi a ideia dele. Eu fui no médico, quando cheguei lá, o médico falou, você está com pressão alta, rapaz, você tem que tomar remédio de pressão e caminhar. Aí quando eu cheguei em casa, a mulher me falou, e aí, como é que foi? Eu falei, bom, baixinho, a casa caiu para o nosso lado. Ela falou, por quê? Eu falei, o médico falou que tem que tomar remédio de pressão e caminhar. Ela falou, é fácil, vamos caminhar. Eu falei, não vou ficar andando igual maluco aí não. Falei, vamos fazer uma casa aqui do lado, que a gente está movimentando, exercitando o corpo, não precisa de caminhar. Aí na hora de fazer, eu lembrei que eu falei com ela, a casa caiu para o nosso lado. Falei, bom, já que a casa caiu para o nosso lado, então eu vou fazer uma casa de cabeça para baixo. Aí virei. Ela fica na Avenida Belo Horizonte. O local virou ponto turístico em Guriri e já virou notícia em sites internacionais. Assim como a área externa, lá dentro, tudo fica de cabeça para baixo, inclusive os móveis. Nos quartos, as camas, o tapete, os brinquedos e até o carrinho de bebê estão no teto. O pedreiro até pensou em morar na casa, mas não foi possível. Eu fiz a casa para mim morar nela, mas eu falei, quando abriu mesmo, o pessoal passava, porque tinha uma lona na frente, né? Não sabia o que estava fazendo. Aí, quando abriu, começou a chegar gente, eu falei, com 2 semanas, eles enjoam com isso. A minha filha falou, pai, vai ficar difícil, porque o pessoal vão ali no Omar, de madrugada, vão sair, vão passar ali e vão gritar, aê, morcego, tá dormindo na casa de cabeça para baixo, hein? Aí eu falei, mas aí eles enjoam com isso. É isso aí, muita criatividade, né? E bom humor acima de tudo. Vamos ver como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 478 a saca. Arábica 7, R$ 373. E o Conilon tipo 7, R$ 387 a saca. A seguir você vê um resumo, um giro de notícias com o repórter Marcelo Fiorotti e a gente traz a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Até já. Olá, de volta agora com o nosso terceiro e último bloco. O repórter Marcelo Fiorotti nos traz um giro com outros destaques da região. O governo do estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, DETRAN, realizou na manhã de hoje solenidade para falar sobre a campanha CNH Social. Nesta solenidade estiveram presentes o governador Renato Casagrande e o diretor-geral do DETRAN, Givaldo Vieira. Em março deste ano, a primeira fase ofereceu 2.500 carteiras de motoristas para pessoas de baixa renda residentes no estado. O Instituto Federal do Espírito Santo, por meio do Centro de Referência em Informação e Educação à Distância, está recebendo inscrições para o processo seletivo de professores. A seleção é para candidatos de reserva e os selecionados irão atuar nos cursos da Universidade Aberta do Brasil, UAB. O processo seletivo será feito em 2 etapas: prova de títulos e entrevista. O edital pode ser acessado através do site ifes.edu.br. E a nossa colunista de toda segunda-feira, a fisioterapeuta Adriane Monteiro, traz a coluna Saúde e Bem-Estar de hoje. Adriane, é com você.
Boa noite. Durante a pandemia, as quedas ocorridas com idosos merecem atenção. Em geral, estão associadas à redução da capacidade funcional e mobilidade. Por estarem mais tempo em casa, os idosos têm impactos negativos na funcionalidade, especialmente pela perda de massa muscular, processo natural e progressivo. Com o avanço da idade, o risco de cair aumenta significativamente se comparado a outras fases e etapas da vida. Exercícios que estimulem a funcionalidade devem ser estimulados diariamente, preferencialmente com acompanhamento de um profissional de fisioterapia ou educador físico. A falta de atividade física nessa faixa etária pode causar perda da massa muscular, diminuição da capacidade cardiorrespiratória, constipação, insônia, além de ajudar a aumentar a ansiedade, transtorno que tem se tornado comum entre os idosos. Movimentos funcionais como sentar e levantar, elevar e abaixar as pernas na postura deitada, movimentar os braços, eles são bem-vindos. Para os idosos que já faziam fisioterapia, uma alternativa é o atendimento domiciliar. É claro, seguindo todas as normas de biossegurança. Estimular o movimento é sempre uma excelente alternativa para todos nós. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Boa semana. Até segunda que vem. Obrigado a você que nos acompanha também nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, no YouTube. Reveja o nosso conteúdo e compartilhe nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Continue conosco, TV Sim, canal do Espírito Santo.